Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Hoje eu estou com ele, que é sócio proprietário da Sigo Software de Gestão. Ele que é empresário há 28 anos, tendo construído do zero mais de 5 empresas que hoje são líderes em seus segmentos. E ele vai falar sobre como gerir melhor o seu tempo enquanto faz a sua empresa crescer. Seja muito bem-vindo, Ernesto Tonioni. Ou meu querido Neto, né? É isso aí. Por Neto, eu sei que está falando comigo. Ernesto, eu preciso processar. Então eu vou te chamar aqui de Neto, que vai ficar muito tranquilo. Tá bom. Neto, é uma Tá. satisfação enorme ter você aqui hoje nesse podcast. Um assunto que aqui, principalmente no mercado moveleiro, é um desafio, que é como eu faço a minha empresa crescer e ainda ter liberdade de tempo, fazer uma gestão eficiente, né? É um dos grandes desafios que o empresário tem no seu dia a dia. E eu já quero começar com uma pergunta um tanto quanto vou te desafiar nela, porque eu quero saber o que é mais importante nesse crescimento, nessa gestão da empresa: processos ou pessoas? Boa pergunta, Carla. Assim, antes de dar minha resposta, eu já ouvi várias pessoas especialistas na área dando suas opiniões. Alguns falam que pessoas é o primeiro, outros falam que processos é o mais importante. Na minha experiência, naquilo tudo que eu já vivi na área empresarial, hoje eu tenho total convicção em afirmar que os dois, um sem o outro, não se sustenta. Então, se eu tiver um processo muito bem definido, eu não tenho pessoas, os processos não serão executados, porque são pessoas que criam e que executam os processos. E, por outro lado, não adianta a gente ter na empresa pessoas maravilhosas, com uma capacidade de execução, cada um na sua área extraordinária, e isso tudo sendo desordenado, cada um fazendo do seu jeito, com a melhor das intenções, mas querendo fazer da forma que ela entende melhor aquela tarefa, ou aquela função específica. Ô, Neto, E... a gente Oi. vê aqui no nosso mercado, é muito comum você ter um colaborador, por exemplo, no financeiro. Tem 20 anos que ele está na sua empresa, tem 20 anos que ele segue o processo, ou ele está lá na área de logística, e de repente ele sai. Não importa o motivo, se ele ganhou na loteria ou porque se aposentou. Quando ele se aposenta ainda tá bom, né? Que ele ainda treina alguém para colocar no lugar dele, mas de repente ele sai. E essa empresa ela fica totalmente descoberta. Nós tivemos um caso recente de um empresário cuja pessoa da família muito próxima cuidava do financeiro e de repente ela se ausentou e assim, a empresa não tinha controle de absolutamente nada. E é exatamente esse elemento que você está falando, né? Pessoas são importantes, processos são importantes. Como é aí na Sigo? Como é que você gere isso? Bom, a gente tenta fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, ter pessoas específicas com habilidades cada um na sua área e desenvolvendo processos no dia a dia, né? E aperfeiçoando o processo. O processo como se atende no suporte, como se responde. Exemplo, eu tenho pego uma coisa que eu acompanho muito próximo aqui no Sigo, é o atendimento no suporte. E às vezes uma palavra que você escreve, o outro lado interpreta de uma forma que foi mal atendida e vem uma reclamação. Então, nós temos aqui definido, tem clientes que você não responde por WhatsApp. Você tem que ligar e falar por telefone. Porque quando a pessoa lê uma mensagem no WhatsApp, ela lê e ela dá o tom à mensagem que ela quer dar naquele momento, talvez no calor da emoção, num problema que ela tá passando. Quando ela ouve a sua voz, é você que está dando a entonação, então muda a interpretação daquele fato. Ou seja, no Então, seu assim, processo você precisa definir até que tipo de abordagem você vai dar para determinados clientes, né? perfeito. Então, assim, isso dá trabalho porque você, como gestor de um negócio, de uma área, você precisa emergir naquele mundo para você entender o que está acontecendo e tomar essas medidas no dia a dia para você melhorar a qualidade, no nosso caso aqui, a qualidade de atendimento no suporte técnico, no pessoal do suporte. Para te dar um exemplo, né? Agora nós estamos numa outra fase aqui implementando o processo no time de desenvolvimento, melhorar como deve ser desenvolvido.
são seres humanos, cada um pensa de uma forma, né? E por mais que muitas vezes, por exemplo, um cálculo matemático, você chega no mesmo resultado, mas a forma como você pensou para chegar naquele resultado é diferente da minha forma. Então, eu estou agora aqui dentro do time implementando processo com o time de desenvolvimento. Aí eu vou falar para você, é um desafio grande, porque cada um tem a sua convicção muito forte nessa área, de aquilo que com a melhor das intenções, né, daquilo que ela está fazendo, ser o certo. E aí, às vezes, estar aberto a construir um caminho novo não é fácil, não é para qualquer um. E aí você toca num elemento que tem a ver com o nosso tema, né? Como ter mais tempo enquanto você faz a sua empresa, você está fazendo a sua empresa crescer. E aí você toca num elemento que, quando você diz que, porque às vezes ela não topa, né, fazer daquele jeito ou descrever. Quando você tem múltiplos colaboradores e cada um fazendo de um jeito, você não só cria uma divisão na empresa, ou seja, múltiplas visões, você divide essa visão, como você tem um problema sério de um empresário nunca ter sossego para sair do processo. Porque ele tem sempre que ficar orientando cada um para chegar num comportamento único. É isso? É Sim. Isso que você está trazendo? Sim, é basicamente isso. Porque, assim, cada pessoa pensa de um jeito. Cada um na sua área pensa de uma forma. E uma empresa não roda se for desse jeito. Uma empresa é uma engrenagem. Então você tem que ver o que cada setor está fazendo. É mais ou menos como aquela corrida que passa o bastão, a corrida 4 por 100 metros. Cada corredor faz uma parte, corre 100 metros, e ao término dos 100 metros ele passa o bastão para o próximo corredor, com precisão, para não cair o bastão. O próximo corre mais 100 metros e assim até concluir a prova. E numa empresa assim. Então, por mais que muitas vezes, inclusive assim, uma boa parte dos empresários não tem essa percepção, que é uma engrenagem. E o que um setor faz impacta no outro. E não faz essa conexão para melhorar a sua operação em si. E aí você tem uma empresa lenta, desorganizada, com lucratividade baixa, ou talvez até sem lucratividade, como bastante comum no meio empresarial isso. Né? Quando a gente fala no meio empresarial, assim, Brasil, nós temos aí 95% da massa empresarial no Brasil são pequenas empresas. As grandes, as gigantes, em quantidade, são muito poucas. Então, a grande massa, nesse universo dessa grande massa, a grande maioria, aquilo que eu tenho observado e vivenciado ao longo da minha trajetória, da minha jornada, é não fazer esse link, não ter dificuldade de organizar processos dentro da sua operação. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Quer terminar? Quer concluir? Não, pode, depois eu concluo. Eu quero te fazer uma pergunta. Se o empresário tem pouquíssimo tempo, ele está sobrecarregado, cuidando de muita operação na empresa, e a gente sabe que se ele criar o processo, diminui o cuidado na operação, mas ele não tem como, ele não tem tempo. Como ele vai fazer para criar esse processo? Porque o processo vai facilitar a vida dele, vai fazer com que ele tenha mais tempo e que as coisas estejam mais... É o famoso preto no branco, né? As coisas estão mais claras dentro da empresa. Mas e se ele não tem tempo para fazer o processo? Bom, vamos lá. Agora é uma pergunta provocativa. Essa é a ideia. Eu preciso dar um passo atrás para poder te responder ela. Um advogado, para ser advogado, ele precisa passar pela faculdade, lá 4, 5, 6 anos na faculdade, receber o diploma e a partir desse momento é advogado. Um engenheiro a mesma coisa, um médico a mesma coisa, um professor a mesma coisa, um fisioterapeuta, enfim, qualquer área. Para você se tornar empresário, você não precisa disso, você só precisa assim, vou abrir um negócio. E 3 semanas depois, 4 semanas depois, você tem a grande possibilidade de você estar com a sua empresa aberta, seja para vender algum produto, para prestar algum tipo de serviço. Qual foi o conhecimento que ele adquiriu para abrir aquele negócio? E assim, só o de vida. O de vida. E muito comum a experiência profissional do emprego anterior que ele trabalhava. Muito comum. Mecânico,
um cara que faz a manutenção em alguma coisa, um vendedor que tem uma habilidade boa em vendas e tal. Então, assim, ele não se especializou, ele não aprendeu o que é necessário fazer para ter uma empresa. E isso é cultural no Brasil. As pessoas, eu comecei desse jeito, entende? E tá tudo certo. Aí vem aquele ditado antigo, né? Que o andar da carruagem é que as abóboras se assentam. O que esse empresário precisa fazer é estudar, é buscar conhecimento, é entender. Talvez quando ele começou, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha noção nem do que significava o processo. É verdade, é um fato. Passaram-se os anos, alguém buzinou no meu ouvido, olha, você tem que implementar processo. Aí eu fui correr atrás. Aí você vai, ou na época, né, você ia atrás de um consultor ou do Sebrae para te ajudar a estruturar processo dentro da empresa. Neto, olha como óbvio precisa ser dito. Eu nunca tinha parado para pensar que o empresário não sabe o que é um processo. Se ele não sabe o que é um processo, como ele vai saber estruturar um processo? Não. Faz muito sentido, muito sentido. Da mesma forma como assim, algumas pessoas têm a habilidade natural de vender, sem ter passado por treinamento algum, tem pessoas que naturalmente têm essa habilidade e entendem de olhar a empresa deles e estruturam o processo. Por mais que não seja documentado, estruturado e desenvolvido junto com o time, mas ele conseguiu organizar a operação dele, ele entende que as coisas têm que rodar como uma engrenagem. Mas isso é a grande minoria da classe empresarial. Neto, E aí a gente observa, só para fechar o pode assunto, aí a concluir. gente observa, Carla, que assim, quem consegue implementar processo, monitorar e melhorar processo, consegue evoluir seu negócio e fazer com que suas empresas cresçam. Tu pode observar como numa empresa está estagnada, ela tem uma grande possibilidade de não ter implementado o processo. Pelo menos é uma observação minha. Eu estou há 28 anos aí na área empresarial, né? Venho do comércio, fiquei aí desses 28, 14, 15 anos comerciante, dono de comércio, atrás do balcão, e nos últimos 11, 12 anos prestando serviço para o comércio, só troquei de lado. Mas eu sei, e mesmo e tendo uma empresa, né, uma prestadora de serviço, vivendo na pele essas dificuldades no dia a dia. Né? Eu comecei, o Sigo, minha empresa atual é a empresa mais nova. Quando a gente começou com ela, não tinha processo. E aí a gente vem gradativamente implementando. Talvez lá no início não comportava ter processo para tudo. É o momento da desordem, é o momento do caos, que você precisa fazer as coisas acontecer. E aí depois, gradativamente, você vem melhorando isso com o passar do tempo. Mas é natural que eu comece... Oi? Não, pode terminar de falar. Eu quero que você conclua. Eu só ia falar, eu já comecei ela tendo consciência que em algum momento eu precisava implementar processo. Por exemplo, aí um outro ponto que para mim, eu acho que esse é o que mais me assusta, é empresários não olharem o resultado da sua operação no mês. Vou encerrar um mês e vou ver se o mês que fechou teve lucro, teve prejuízo, ficou no 0 a 0. Veja lá o resultado que teve. Não olha ao longo do mês, né? Conhecidos, amigos, clientes, parentes que têm empresa, mais de 90% não conseguem fazer isso. Não fazem. Eu não consigo aceitar, eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque como é que você trabalha, você toca um negócio que aquilo ali, muitas vezes é o que sustenta a sua família, é a sua base, aquilo que você criou, que você desenvolveu, você não medir se aquilo que você está fazendo está te gerando resultado ou não. Entendeu? E esse é um negócio, assim, um ponto que é uma mensagem que eu tenho levado aonde eu passo, é essa necessidade de medir. Por que medir? Quando você mede, você entende se aquele esforço todo que você está desempenhando, que seu time, que as pessoas que trabalham com você estão desempenhando, está dando resultado ou não. Um dia eu aprendi com um amigo em comum nosso, é uma frase, fala assim, resultado é o que resulta, o resto é esforço. E eu tenho levado essa mensagem por onde eu passo. E eu tenho isso na minha vida há muitos anos. E a gente observa que tem muitas pessoas que estão só pelo esforço. Então, pelo esforço, se você não tiver resultado, não rola. Você não melhora a tua empresa, você não faz uma reforma, você não consegue melhorar
a condição salarial, você não consegue trocar um computador, você não consegue expandir, E e a por aí gente vê vai. nesse país muitos empresários, às vezes de empresas até bem vistas no mercado, endividados. A gente vê com situações bem delicadas, mas porque não faz essa simples gestão que você está dizendo, né? Como que eu otimizo o meu processo, como eu otimizo a minha gestão, como eu olho, como eu faço a gestão dos números para eu verificar se vai dar. Eu acho que é um empresário com muita fé, né? Não, isso, e assim, e a gestão não precisa ser uma coisa complexa. Tem uma ferramenta, um RP, como a gente desenvolve aqui no SIG. Papel e caneta. Papel e caneta, chegar no final do dia, quanto que eu vendi hoje, quanto que entrou de dinheiro, quanto que eu paguei, quanto que sobrou. Papelzinho, um bloquinho, um rascunhozinho, que você anote isso hoje, amanhã, depois da manhã, todo dia, e some isso no final do mês. Não é mágica, não tem complexidade, mas você está medindo e você está olhando o seu resultado, se você está tendo lucratividade, se o seu fluxo de caixa está positivo, está negativo, entendeu? São coisas simples que qualquer dono de empresa, uma empresa mais simples lá do bairro, aquela lojinha que é um MEI, que trabalha talvez só a pessoa, quando muito a esposa, ou o marido, ou um filho, ele consegue fazer isso no dia a dia com custo zero. Exatamente. E é isso que vai dar condições para que a empresa dele prospere. Enfim, E quando você fala de processos, você tem uma empresa de tecnologia, então, teoricamente, né, você é um empresário extremamente antenado em tudo que tem de mais novo na tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. E diferente da indústria moveleira, que a gente fala que os nossos empresários eles têm maquinários de ponta, ultíssima geração, mas eles são empresários mais simples nesse sentido, sabe? De tecnologia. Eles não tiveram essa habilidade. Eles têm a habilidade de gerir grandes negócios, empresas de propriedade, de referência no mercado, mas não são tecnológicos, diferente da Sigo, que é uma empresa de software, é uma empresa de tecnologia. E voltando à questão do processo, como eu faria para otimizar o meu processo? Nem sei se seria essa pergunta, tá, Neto? Então você me corrige se a pergunta não for essa, ou no sentido de como eu faço para otimizar o meu processo dentro de tudo que você conhece de processo, otimização de processos, por tudo que a Sigo entrega, com a inteligência artificial, né? Com a IA. Como eu poderia usar isso tanto para otimizar quanto para entender o meu processo? tá, legal. Boa pergunta, cara. Assim, primeiro ponto vamos assumir que as pessoas conhecem IA e estão entendendo o que é IA, para eu poder responder. É você contar a sua história para a IA. Contar a sua empresa, contar o que ela faz. Quanto mais detalhes você der para a IA, mais ela vai responder para você. E aí você tem que começar a interagir com ela para você extrair o melhor que ela pode te oferecer. Mas eu tenho hoje a IA, eu estou falando no singular, mas na prática, aqui na empresa hoje eu acho que a gente já está usando umas 8 a 10 IAs diferentes, cada uma para uma área. A IA é um profissional, é um funcionário, é um consultor, é um especialista no assunto, 24 horas por dia disponível na minha vida, na minha empresa. É fantástico essa dica. O custo é risório perto daquilo que ela te entrega. Sabe, Carla, eu vou te usar um exemplo. A gente participou do treinamento lá em Niterói, Rio de Janeiro, acho que foi 2017, né? 2017. Isso, lá com o Mourão e tal, Isso. com o Rodrigo Alvite, com você. Olha só, eu tive que me deslocar daqui de Mineiros, ir a Brasília, para pegar um avião, para chegar no Rio de Janeiro, para passar. Não estou desfazendo assim, a importância disso, não é isso. Mas para absorver um conteúdo, perfeito, depois retornar para casa. Então, leva um tempo e esse conteúdo eu fui absorvendo uma data específica, que foi a data do evento. Hoje, com a IEL, você não tem data específica. A data específica é a sua demanda. Ela está 24 horas à disposição.
ou no seu computador ou no seu celular para você conversar com ela. Exatamente. E assim, do nível de conhecimento, de um nível técnico, de altíssimo nível, dos melhores profissionais que tem no mercado hoje. Eu vi esses dias, não sei se procede a informação, mas vou absorver que quem passou ela validou que na área médica, em diagnóstico médico, mais ou menos pesquisa, médicos hoje acertam, na média, 74% dos diagnósticos. A IA já está acertando 92% dos diagnósticos. Ela é melhor que o médico? Que o ser humano? Não, não é. Mas assim, a capacidade, a velocidade de processamento e a capacidade de memória que ela tem é muito maior que o ser humano. Exatamente. Então ela pode ajudar cada um na sua área. Ela pode auxiliar um médico num diagnóstico, ela pode auxiliar um empresário a como, que foi o que você falou agora há pouco, beleza, eu ouvi alguém falar em processo, eu não sei como estruturar, eu não consigo pagar um consultor, uma empresa agora para implementar processo para mim. Perfeito. Eu vou lá para a IA e vou perguntar o que é processo numa empresa, como é que é processo, como é que se implanta um processo, me ajude a implantar um processo na minha empresa. Pronto, eu vou ter essa resposta em 30 segundos. Eu vou levar mais tempo para ler ela do que para receber a resposta. Exatamente. E o interessante disso, Neto, nós formamos 209 líderes, não, acho que 234 líderes. A primeira turma foi 109, mas depois a gente teve outras turmas, 234 no total. E dos 234 líderes, teve uma das turmas que tinham 32 alunos, que eu peguei o celular e fiz assim: quem conhece o ChatGPT? Ninguém levantou a mão. E aí eu abri o meu chat e o meu, como ele é pago e tem licença, né, à vontade, eu bato papo com o meu e aí o meu tem nome. Aí eu falei, oi Gui. Aí ele, ei Carla, o que você está precisando hoje? E eu me senti uma extraterrestre na sala, porque eles fizeram assim. Tipo, que isso, né? E dos 234 líderes, eu me arrisco a dizer que 4, mas eu não lembro de 4 não, mas eu me arrisco a dizer que 4 estavam usando para fazer pesquisa igual a gente faz no Google, ou seja, não está usando efetivamente como é a inteligência artificial. E como o nosso assunto de hoje é justamente como gerir melhor o seu tempo enquanto você faz a sua empresa crescer, eu vou explorar ainda mais essa questão da inteligência artificial, que é algo que você manda muito bem aí no seu negócio, tem disponibilizado isso com muita qualidade para os seus clientes. Eu, empresário, não entendo nada de inteligência artificial, nunca ouvi falar. A gente morreu de rir recentemente, a gente estava num congresso moveleiro, o cara falou ChatG o quê? Né? Nunca ouvi falar de ChatGPT, não tenho noção do que é inteligência artificial. Qual é a inteligência artificial que eu, empresário, deveria baixar hoje, entrar aí no meu App Store ou no meu Play Store, baixar hoje e começar a usar? Perfeito. Ó, essa é a tela principal do meu celular, tá? Todas essas IAs aí? Ó, aqui tem um grupo, não. Aqui tem um grupinho com as minhas IAs, ó. Só de IA, na tela principal. Que massa. Vamos lá, vamos partir do princípio, para quem ainda não interagiu com IA, eu acho que 2, ChatGPT e o Gemini do Google, para começar, tá? Então anota aí você que está assistindo, ChatGPT e Gemini do Google. Gemini, isso, escreve Gemini. Gemini, Bom, assim, o que é IA? É um chat, é uma conversa. Em vez de você conversar com um ser humano do outro lado, você está conversando com uma máquina com inteligência absurda e uma velocidade de raciocínio, de resposta, de ver um macro gigante. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é começar. A gente falou da Manus outro dia, a Manus você fala assim, estou pensando em abrir uma nova área na minha empresa. Aí ela faz uma pesquisa de mercado, levantamento de mercado, te entrega recursos, faz plano financeiro para aquilo que você vai precisar, esse novo investimento. Ela está num patamar muito acima. Muito mais acima, às vezes, do que muito assessor, muito consultor de empresa, né? Perfeito, perfeito. Primeiro ponto também a gente precisa dizer, a IA não é verdade absoluta.
eu mesmo, uma mesma pergunta, é normal eu fazer para 4, 5 IAs a mesma pergunta. Eu copio e colo o mesmo texto. É uma pergunta Importante simples, é isso. tranquilo. Perguntas mais complexas, eu ainda depois pego as respostas de todas elas e jogo numa única IA, peço para ela compilar para mim as respostas para eu analisar. Entendeu? Então, aí, claro que natural, cada um vai desenvolvendo a sua forma como trabalhar. Mas o grande passo, assim, é alguém para você conversar. Alguém com muita capacidade, com muito conhecimento, que vai te ajudar na área que for. Você deu um exemplo agora da sala de aula. Esses dias, eu precisei responder um e-mail para um cliente meu e eu passei o conteúdo do e-mail e falei como é que eu queria dar a resposta e pedi, construa a resposta para mim. E aí o ChatGPT me respondeu o conteúdo do e-mail e com assinatura no final. Ele colocou o meu nome completo, o meu celular e o meu cargo e o meu e-mail aqui na empresa na resposta. Eu imagino que ela descobriu isso em algum lugar, talvez em outras conversas, Pegou no um seu dia eu passei meu LinkedIn. nome completo, pegou no meu LinkedIn, entendeu? Eu não precisava daquilo, porque o meu e-mail já é padrão na assinatura dele, essas informações. Mas ela me entregou pronta a resposta. Como é que ela sabia? Ela descobriu isso em algum lugar. Então, eu estou falando assim, isso é para quem está começando a caiar, assusta. Mas isso não é nada daquilo que ela entrega. A capacidade dela, assim, você tem pessoas do mais alto gabarito, a IA é um profissional do mais alto gabarito do seu lado, 24 horas por dia para te auxiliar nos seus problemas. Isso elimina o ser humano? Bom, jamais na minha interpretação. Qual ser humano? Qualquer um. O consultor, o seu funcionário, o seu sócio. Não. Eu tenho entendimento assim que a IA vem para agregar. É isso aí. Eu tenho dito muito aqui na empresa, no dia a dia, assim, e eu tenho procurado implementar isso nas nossas rotinas. Utilizar o que a IA tem de melhor com o que o ser humano tem de melhor. Juntar as duas coisas, tá? Porque ainda, por exemplo, de uma maneira geral, quando você pede algum assunto para ela, se você não colocar isso na pergunta, ela não te dá um pensamento crítico, ela não te dá um contraponto, entendeu? Então, quando você está conversando com a pessoa vai te dar um contraponto. Vai dar um pensamento totalmente diferente daquele seu que vai te fazer refletir sobre determinado assunto, né? Mas ela te acelera a curva de Mas você também aprendizado. pode pedir a ela para discordar de você e te dar um contraponto daquilo que você está pensando que ela vai te dar, né? Não, é maravilhoso fazer isso. É maravilhoso, porque você quando está pensando em alguma coisa, você já se antevê aos possíveis riscos daquela decisão sua, né? Então, assim, E eu tenho colocado em todas as áreas o máximo possível de IA no dia a dia. E nós estamos aqui desenvolvendo nossa versão nova do sistema aqui. Já está desenhado aqui o que a gente vai colocar na IA para a IA ajudar os empresários no dia a dia, né? Ajudar a analisar vendas, perfil de cliente, como criar estratégias de venda, como analisar resultado, onde que pode reduzir custo, melhorar a performance do negócio, como ajudar o time comercial. Então, isso tudo a gente está usando, implementando a IA para fazer isso no dia a dia, na rotina das empresas. Né? eu Então, acho. hoje, cara, só para não perder o raciocínio aqui, desculpa. Antes você tinha assim, você tinha uma demanda, eu quero fazer isso, eu preciso fazer determinada coisa, em qualquer área. Aí você descia para assim, como, quando, onde, quem, quanto vai custar para mim fazer determinada coisa. E aí muitas vezes você travava e você não ia para frente, porque você não sabia com quem fazer. Sabe, beleza, eu preciso de um consultor. Tá, mas eu não sei, não conheço nenhum consultor nessa área. Exatamente. Ou conheço, mas é de longe. É inviável financeiramente, eu não consigo pagar. Então, hoje, a IA, você precisa saber o que você precisa, o resultado que você quer. Você vai lá e pergunta para a IA, ela vai te trazer a resposta disso. Entendeu? E assim, muito rápido e com custo praticamente zero. Então, é maravilhoso a transformação. Eu acho que uma das maiores invenções do ser humano, na minha concepção, foi nos últimos, sei lá, 200, 500 anos da humanidade. É uma nova Ela, revolução, né? Porque
quem não acompanhar já está ficando para trás, porque a velocidade com que as coisas estão sendo feitas e as empresas estão se transformando muito rápido, né? Não tá. Assim, eu vou te dar um exemplo. Vamos falar conteúdo digital. Você precisa fazer uma publicação no Instagram. Pensa assim, você tem que, vai fazer um carrossel lá com 4, 5 textos, 4, 5 slides. Você tem que pensar o assunto, escrever o assunto, revisar o assunto, fazer as imagens e depois fazer a publicação, certo? Quanto tempo você leva para fazer isso? Partindo do princípio que você tem uma habilidade em copy considerável. Pensar um assunto e escrever sobre ele. Quanto tempo você leva para você fazer essas imagens, editar isso? Muito tempo. 2 horas. Se não for responder o WhatsApp, né? Se for responder o WhatsApp no meio do caminho, vai mais. Vai, perde o dia. Hoje você faz isso em menos de 10 minutos com a IA. A gente tem falado aqui, Neto, no mercado moveleiro, por exemplo, os empresários, eles fazem catálogos, alguns 2 vezes por ano, outros às vezes até 3, 4 vezes por ano. E são catálogos grandes, 30, 40 páginas de produtos com cor, tecido. Às vezes tem produto que é com 1 gaveta, com 2 gavetas, com 3 gavetas, e aí vem a especificidade do tamanho com 1 gaveta, com 2, quando é sofá, como ele fica aberto, como ele é fechado. É um desgaste. E assim, a gente vê, meu marido é lojista, a gente vê direto, que tem de catálogo errado. Porque depois que imprimiu, porque assim, o cliente ainda gosta de entrar na loja e folhear o catálogo, né? Hoje muitos clientes, muitas empresas já estão super digitais, mas ainda tem aquelas pessoas que gostam de folhear e ver a foto. E aí eu falo, gente, em tempos de inteligência artificial, você sobe uma tabela de medidas, que é aquela que você mandou lá para o cara especificar e cortar, e fala para ele, corrige meu catálogo para mim e acha todos os erros que estão aqui dentro. Então, assim, isso otimiza processo, isso otimiza tempo, isso facilita a vida do empresário para ele ter vida, né? Porque esse é o grande elemento do empresário, já que a empresa está crescendo, ele também precisa ter a vida dele crescendo e não encolhendo, né? Esse sentimento de que a vida encolhe cada vez mais que a sua empresa cresce. Eu tenho uma percepção um pouquinho diferente. Eu me parece assim, é muito mais difícil você tocar um time de 5 pessoas do que 40, 50, 100 ou 200 pessoas. Interessante essa sua percepção. É muito, porque assim, você imagine se você tem uma loja, você tem um operador de caixa, um vendedor, um cara que faz entrega e você que faz todo o resto. Então, um exemplo. Se faltar um, como é que você fica esse dia? Você tem que se virar nos 30. Uma empresa maior tem o time comercial, tem o time de compras, tem o pessoal da entrega, o pessoal da produção. Está tudo setorizado. Se um faltar, o outro cobre e tal. Então, um negócio muito pequeno, um empresário tem que se virar nos 30. O grande desafio, Neto... É gigantesco. O grande desafio é que quando ele é pequeno, ele tem X clientes. Se ele tem 5 funcionários, vamos supor que ele tem 100 clientes. Quando ele tem 30 funcionários, ele teria aí um número equivalente a clientes. Mas não, essa não é a verdade. Ele sente que se ele tem 5 funcionários e 100 clientes, ele tem X de problema. E se ele tiver, vamos colocar 600 clientes e 30 colaboradores, ele tem 6x de problema. Porque justamente a frase que você falou lá no começo, ele não tem critério, ele não tem processo. Então, automaticamente, à medida que ele aumenta o número de clientes, agora ele tem 600 clientes, ele tinha 5 funcionários agindo errado, fazendo errado cada um do seu jeito, agora ele tem 30 fazendo errado, agindo errado cada um do seu jeito. Então, o empresário, ele sente que ele está sufocado, ele sente que se ele crescer mais, a água já está no pescoço, ele vai se afogar de vez, porque, na verdade, à medida em que ele cresce, se ele dobra o problema, se ele triplica o problema, se ele aumentou em 6x, ele aumenta em 6x o problema. E o cerne da questão está no que você falou lá atrás, e por isso que talvez para você seja muito mais simples ter mais colaboradores do que menos colaboradores. Porque você já inicia a sua empresa gerindo os processos e fazendo com que as coisas fiquem mais claras. É essa visão que eu tenho.
Não, e assim, dá um exemplo, é uma conta matemática. Você imagina você ter uma empresa que você tem um vendedor e você tem uma empresa que você tem 50 vendedores. Na Uhum. empresa de um vendedor, a esposa do vendedor acidentou 7 horas da manhã. Ele vai acudir, a esposa não vem trabalhar hoje. Não vai ter Você venda perdeu, naquele dia, não tem faturamento. E se ele faltar o você mês perdeu, inteiro, você perdeu 100% da força de venda. exato. Se você tiver 50 vendedores, se um vendedor faltou, o percentual é bem menor, bem menos significativo. Então, assim, o que que, o que que me parece é uma outra coisa, Carla, que eu também consegui observar no comportamento empresarial. A gente fala empresarial porque é o mundo que eu vivo, mas o comportamento é humano. E é essa que foi um pouquinho do que você falou, essa crença de que funcionário é problema. E é muito claro isso. Aquelas empresas que o empresário entende que funcionário é problema no seguinte sentido: se eu ponho mais funcionários, eu terei mais problemas, vai aumentar. Exato. Então, eu vou ficar com os problemas que eu estou acostumado, que esses aqui eu já conheço, tá ótimo para mim, e não quero novos problemas. Essa empresa não cresce, ela não desenvolve, certo? E aqueles empresários que entendem o jogo, falam assim, ó, eu preciso delegar, eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Eu preciso passar essa função para uma terceira pessoa, para um vendedor, para um comprador, para o cara que vai fazer pagamento, que vai receber, que vai entregar. Esse é o cara que faz com que o negócio dele cresça. E a única forma do negócio crescer é você colocando gente para trabalhar no seu negócio. Não tem outra forma de você crescer. E todo ser humano tem uma limitação. Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia. Você precisa dormir, você precisa se alimentar, você precisa ter uma vida em casa, pessoal. Então, você não vai ter, por mais possa um dia trabalhar 20 horas, uma noite, 2 noites seguidas, você virar sem dormir. Você não faz isso uma semana. Você não faz isso 15 dias. O Exato. organismo não permite isso. Então, assim, a forma de você crescer e de você ter qualidade de vida é você colocar pessoas na sua empresa. Não qualquer um, esse é critério, né? Mas é colocar pessoas. E um outro ponto que, no meu entendimento, fecha isso, assim, a vida do empresário, ela se resume em uma coisa, no meu ponto, no meu modo de ver, é resolver problema. A gente está aqui para resolver problema. Então, se você ficar fugindo dos problemas, o cliente não te procura, o negócio não acontece, você não evolui, você não vai para frente. A nossa vida é resolver problema. Às vezes as pessoas querem, assim, ter aquela ilusão de viver num mundinho ideal e o problema Ô, incomoda, o Neto, problema é o problema de sofrer o problema. Sabe? E o problema não foi feito para ser sofrido, o problema foi feito para ser resolvido. falta resiliência, né? Quando a gente faz um podcast aqui, quando a gente discute com o empresário, como você está falando aqui, como ter sucesso, ter tempo, como fazer a empresa crescer, todo mundo, quem está de fora e principalmente que está no meio do problema, acha que está vivendo um mar de rosas, que a vida daquele empresário, o Neto que está aqui, com a Sigo do tamanho que é, com toda a expertise de mercado que vocês têm, está vivendo um mar de rosas. Mas, na verdade, o que existe aí é muita resiliência, né? O que existe é muita gestão da emoção para poder passar por todos os desafios. Eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto. Como é para você? Porque a vida do empresário, na verdade, não é fácil. Mas é possível passar por tudo e ter uma vida muito melhor, né? Perfeito. Assim, cada um tem uma história de vida. E, assim, eu vou falar da minha história. Se eu não tivesse resiliência, eu já teria abandonado tudo. Eu fui forjado na dificuldade, dentro de casa, né? Com todo um N problemas, situações que a gente viveu, começou lá na infância, dentro de casa e tal, desde o momento que meus pais se separaram. E isso tudo me fez, me transformou, me forjou num ser humano acostumado a viver sob pressão. Para mim, tédio para mim é um dia que eu não tenho pressão, não tem coisa para resolver. É um dia sem graça. Eu trabalho aqui desmotivado. Nossa, não tive problema nenhum para resolver hoje. Que dia Pô, que chato, dia né? chato, que dia chato. Nossa Senhora, você não vê da hora de terminar o dia para você ir embora.
Então, Quanto assim, tempo, Otávio? a resiliência é o que te faz seguir. Porque você o tempo inteiro tomando porrada, tomando pancada. É um cliente que é mal educado com você, é um cliente que você perde, é um fornecedor que faz alguma coisa com você, é um funcionário que te dá uma resposta ruim, que não veio trabalhar no dia que você mais precisava que ele viesse trabalhar. Então, é uma divergência numa opinião, você queria uma resposta X do seu sócio, ele te dá uma resposta contrária daquela que você esperava. E aí você tem duas opções nesse momento, ou você vai lá e fica chorando, choramingando, se vitimizando da situação, você fala, eu vou enfrentar, vou aceitar, tá bom. Não foi do jeito que eu queria hoje vai ser assim, amanhã nós vamos tentar de outra forma. E é só assim que você vai seguindo e você vai resolvendo os problemas. E daqui a pouco, aquilo que talvez, vou te usar um exemplo, quando meu primeiro e segundo ano de vida, quando o cliente reclamava, ligava no telefone, eu ficava sem comer, sem almoçar, tremia, suava, falei, meu Deus, acabou minha vida. Olha o que ele está falando, como é que eu vou resolver, o que eu vou responder, o que eu vou fazer. Então, aquilo tinha um impacto emocional muito grande. 28 anos depois, eu continuo recebendo as mesmas reclamações que eu recebia lá atrás. Agora, eu reajo totalmente diferente do que eu reagia antes. Eu falei, tá bom, ok, com todo respeito, vou entender, vou ouvir, vou conversar e vou tentar resolver. Mas sem aquela carga emocional que me consumia. Exato. Então, isso você vai adquirindo com o passar do tempo. E aí você vai se tornando assim uma pessoa emocionalmente mais forte, né, mais preparada para o dia a dia. A questão é que talvez assim quem está começando ainda acha que o mundinho é aquele mundinho perfeito do Instagram, né? A gente não vê no Instagram o cara brigou com a mulher, ou com a esposa, ou com o Exatamente. Só marido, vê o e vai mundo lá, olha, estou perfeito. brigando por conta disso, a vida acabou. Ó, estou chateado porque meu filho, minha filha fez tal coisa, bateu o carro, me desobedeceu. Ninguém publica isso. Então, passa a percepção que o mundo é perfeito, que o mundo não tem problemas, que todo mundo vive num mar de rosa, né? E você fala assim, eu também quero viver nesse mar de rosa, mas só que isso não existe, né? A realidade, o dia a dia não existe. A realidade, dia a dia é problema. E você tem que resolver os problemas. E você vai construindo uma estrutura emocional para poder dar conta de resolver isso. Porque não é fácil, né? Você tem lá compromisso. Quantas vezes eu já passei ao longo da minha vida, eu, olha, eu tenho conta para pagar, hoje eu não tenho dinheiro no banco para pagar a conta. Não tem um boleto para antecipar, não tem um cheque pré-datado para fazer o desconto, não tem uma venda no cartão. Não tem. Como é que faz? Isso gera um estresse. Só que o tempo vai passando e você vai adquirindo habilidades para você passar por esses momentos com mais tranquilidade. Né? Às vezes as pessoas até falam, você é frio, você não sei. Não, eu sinto. Só eu sei administrar esses momentos, talvez diferente de você. Eu já passei por isso tantas vezes que isso hoje não me abala mais. Eu sei o resultado disso, eu sei que vai ser resolvido. Talvez não no tempo, no momento que eu esteja agora, não no momento que eu gostaria, mas vai ser resolvido. Então, assim, resiliência é o que move, é o que faz, é mais um temperinho que faz você prosperar no seu negócio, né? Porque você não desiste, porque assim, tudo é feito para você desistir, né? Geralmente, quando você vai abrir um negócio, provavelmente o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, ou a namorada, o namorado vai dizer, não faz isso, não vai dar certo. E você mesmo insiste. Depois vem um amigo e fala, tá vendo? Eu te falei que não era para você fazer isso. E você insiste mais um pouco. Então, e aí, se você não tiver resiliência, no segundo, terceiro problema, você fala, tá, ele estava certo. Eu não devia Vai ter ser difícil começado esse demais, negócio. doloroso. É, doloroso, vou largar a mão disso. E aí abandona uma ideia maravilhosa que poderia estar ajudando tantas pessoas, né? Eu acho assim, eu não tenho... É uma das coisas mais nobres que existe no ser humano é o empreendedorismo. Porque qualquer um consultório médico, um dentista, ele é um empreendedor. Ele está ali, aquela atividade dele está impactando quantas pessoas? Tem a Exato. secretária, tem o cara que dá manutenção no ar-condicionado, que dá manutenção no computador, o cara da fábrica de móveis que faz o móvel que ele vai usar no consultório, a pessoa que está com problema, que vai lá para tomar o serviço dele. Olha, a vida de quantas pessoas são impactadas por esse profissional, por essa pessoa, ou por uma empresa.
Quantas vidas são impactadas? Pessoas que casam, daqui a pouco vem os filhos, compra casa, compra carro, faz faculdade. Isso tudo é proporcionado pelo empreendedorismo. Aí, o que tem de mais nobre do que as pessoas poderem desenvolver suas vidas por conta própria? Seja empreendendo ou seja trabalhando de empregado para alguém. No meu entendimento, não tem nada mais nobre que isso. Ô Neto, eu anotei algumas chaves que você falou que eu achei bem interessante aqui. A primeira, eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pela Tá bom. resiliência, né? Que o empresário precisa entender que o papel dele é resolver problemas e que ele precisa ser resiliente e entender que os desafios virão, faz parte da vida do empresário, então não ficar chorando as pitangas e resolver. Não Anotei, paga você falou. boleto? Anotei que você falou sobre pessoas e processos, que pessoas são tão importantes quanto processos, processos tão importantes quanto pessoas, cuide dos dois. E a chave que você falou que é fantástica, que é se você quer administrar melhor seu tempo e ter menos problemas, começar a criar os processos. E se você não Uhum. sabe por onde criar, começar pela inteligência artificial, porque se hoje você é empresário e não tem tempo, ou não tem o consultor ideal, ou a reserva financeira ideal, a inteligência artificial vai ser o seu melhor guia nessa construção. Per- Fantástico. Vê se Perfeito. eu liguei os pontos aqui, peguei todos os pontos. Perfeito. Resumiu muito bem. Conseguiu compilar muito bem. Muito bacana. Aprendi muito nesse podcast. A gente sabe, né, que o empresário ele tem dias muito desafiantes. Tem pessoas que têm dias aí que querem desistir do negócio. Já acompanhei a carreira da Sigo, né, lá atrás, nos momentos mais desafiantes, aos melhores momentos como vocês estão hoje. Parabéns pelo crescimento, pela gestão que você e o Eliomar fazem muito bem, pelo nome que vocês têm no mercado. A gente está chegando agora no final desse podcast e eu quero pedir que você deixe uma mensagem para o empresário que está aqui te ouvindo, que nesse momento ele precise ou lapidar a resiliência dele, ou que ele precisa gerir os processos para que ele continue crescendo. É algo que você faz com maestria, não só dentro do seu software, mas nos programas de gestão, né, que é ensinar o empresário a fazer essa gestão. Deixa uma mensagem aqui para o empresário que precisa te ouvir nesse momento. Carla, o que eu mais sinto falta de ver na classe empresarial e que é, assim, eu sofro quando eu vejo isso, eu sofro pela pessoa, pelo empresário, eu me ponho no lugar dele. É a ausência de medir o resultado. É um negócio assim, é brutal. É um mal que o empresário faz a ele mesmo, sabe? Porque assim, toda atividade comercial, uma empresa, uma loja, uma autopeça, uma oficina mecânica, um supermercado, no final das contas, no final do dia, a razão dela existir é dar lucro. Ela não é uma filantropia, não é uma ONG. Ela é uma empresa feita para dar lucro. Se não for para dar lucro, fecha as portas, vai fazer outra coisa. Não se engane. Então, assim, minha mensagem final, assim, meça seu resultado. Tenha isso, assim, ó, encerrou o mês, faça isso mensal, não dependa do seu contador. Crie mecanismos, é muito fácil fazer isso. Isso é o norte para você saber se aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você e sua equipe fez ao longo do mês, deu certo ou não. E aí você corrige, e você melhora o processo, e no mês seguinte melhora mais um pouquinho, e no outro mês melhora mais um pouquinho. Mas isso só vai ser feito se você medir. E às vezes o medir tem mais um comportamento emocional que o cara pode gerar frustração e a pessoa não quer passar por isso, né? Eu não vou olhar porque talvez eu tenha a sensação que não foi bom, mas eu deixa quieto, deixa lá, não vamos mexer nesse negócio. E isso impede de crescer. E se a empresa não cresce, e para ela crescer ela precisa de lucro, o que acontece? Eu acho que o principal gargalo que as empresas passam, os bons colaboradores vão embora. E ele não entende o porquê. Que para você preservar um time bom e bons colaboradores, você tem obrigação de crescer. Porque o cara hoje está ganhando X,
amanhã depois ele vai querer ganhar X mais Y. E você só vai conseguir pagar X mais Y se o seu negócio crescer. E se você não crescer, alguém está crescendo no seu lugar e vai pagar X mais Y para aquele seu funcionário e ele vai embora. E aí Muito você vai forte botar isso. a culpa no, sei lá, no governo, no concorrente, em vez de olhar para dentro de casa e ver o que você está fazendo de errado, que você está perdendo talento. Aqui quem vos fala é alguém que levou um certo tempo para entender isso. Eu aprendi Eu quero isso te fazer na uma dor. pergunta. Era a mensagem final, mas eu preciso te fazer uma pergunta que me chamou a atenção enquanto você falava. A maior parte dos empresários acredita que medir resultado é medir a venda. Se eu não tive venda, não tem que medir nada. Ou se eu já sei quanto eu bati de venda. Quando você fala medir resultado, não é só venda, não é só faturamento. O que você chama, Neto, de medir resultados? Lucro. Ponto. Faturamento é ego. Faturamento massageia o ego e a vaidade do empresário. Eu, por muitos anos da minha vida, eu busquei faturamento. E cresci muito empresa em faturamento. E deixei de olhar o resultado. Então, assim, ó, resultado é lucro ou prejuízo, mas não importa. Porque quando você vê que você está no prejuízo, você vai tomar ações para você sair do prejuízo. Resultado não é faturamento, resultado é lucro. É a última linha. Vendeu tanto, prestou tanto serviço, custou isso, teve isso de despesa, sobrou ou faltou tanto no final do mês. Isso é lucro. Lucro é o que faz o negócio prosperar. Com lucro que você investe no seu negócio, com lucro que você melhora a sua condição dentro de casa, é só lucro. Se o seu negócio não for para dar lucro, feche as portas, venda, pare de trabalhar, vai fazer outra coisa, vai fazer outro negócio. Abandone esse, pense em outro negócio, vai trabalhar de funcionário, vai fazer alguma outra coisa. Lucro é a razão de existir de uma empresa. E isso tem que ser dito. Isso parou de ser dito nos últimos 15, 20 anos. Falar isso parece que é horrível. Não pode falar na palavra lucro. Lucro. O lucro vem antes de qualquer coisa. O lucro você mantém o seu negócio de pé. E quando você observa, quem está nos ouvindo aí, cara, observe aquele empresário de sucesso. Se tiver oportunidade na sua cidade, vai, conversa com ele, vê o que ele vai falar sobre lucro. Você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. É lucro, cara. Fantástico. Resultado é lucro. Fantástico. Foram ótimos aprendizados. Gratidão pelo seu tempo. Está convidado a voltar para a gente conversar mais, falar mais de gestão, mais de lucratividade, que não era o assunto e acabou se tornando. Gostei demais de você trazer esse ponto de vista. Neto, que a Sigo continue prosperando, crescendo e lucrando cada vez mais nesse mercado aí de tecnologia. Gratidão, tá? Pelo seu tempo. E para você que está aqui nos assistindo, curta, comente, compartilhe com aquele empresário que você sabe que precisa ouvir essas palavras que o Neto trouxe aqui hoje para a gente. E até a próxima.